de Duelos no Jogo. Eu sou a Nalu Dias, sou social aqui do Dago e eu tô de volta ao programa depois das minhas tão merecidas férias. E hoje eu vou começar puxando um assunto que a gente gosta muito, que é futebol feminino. Então a gente vai dar uma largada aqui falando justamente da Champions League feminina, que já chegou na sua fase de grupos, já tá com a bola rolando ali. A primeira fase já aconteceu, já passaram os playoffs. Então a gente começa agora na fase de grupos com alguns destaques, o Barcelona e o Lyon, como sempre, tendo um brilho especial. E aí eu vou chamar a Isa, então, para trazer um pouquinho do que você acha desse começo da bola rolando na Champions. Bom, gente, muito bom estar aqui de novo no nosso segundo episódio do programa desse formato. E assim, Champions é sempre um assunto bom de falar, porque de fato é jogo bom, é muita competitividade. Eu espero que essa temporada seja ainda melhor que a outra. E como o Nalu trouxe, né? Barcelona e Lyon, eu acho que são os times que a gente consegue ver que estão investindo mais e estão tendo retorno, então é claro que isso faz diferença. Barcelona fez um jogão, o Lyon também. Falando dessa rodada em específica, né, que passou, tivemos Real Madrid e Chelsea, e assim, eu confesso que foi o jogo que mais me surpreendeu, porque a gente teve ali um empate 2-2, e assim, com polêmica, com VAR não, um jogo que deveria ter tido VAR, que eu acho que é uma crítica muito válida pra gente fazer, mas um jogo que eu gostei de ver, porque o Real Madrid, apesar de ter a Linda Caicedo, ainda tá nesse desenvolvimento, mas mostrou que consegue bater de frente com um time como o Chelsea, então expectativas boas. E aí, Nalu? Eu acho que você trouxe um ponto importante desse jogo, que é justamente polêmica. A gente tem de um lado um Real que tem muito potencial, mas que ainda tem muito a se desenvolver, contra um Chelsea que já é um pouco mais consolidado, ainda não tá na primeira prateleira do futebol europeu, mas ainda assim joga um pouco mais. Mas aí a gente tem um empate ali nos 77 minutos, 78 minutos, pertinho dos 80, faltando uns 10 minutinhos para acabar o jogo, que a Olga Carmona vai lá e faz o gol de pênalti, mas um pênalti que não deveria nem existir. Quero sua opinião sobre esse lance maravilhoso que deu o empate pro Real. Cara, é foda, né? Porque é um pênalti praticamente fora da área que foi marcado. E eu acho que não só lá fora, mas aqui também a gente tá vendo isso acontecer. A gente vai falar mais pra frente sobre estadual e a gente viu isso acontecendo aqui no Brasil e lá fora também na Champions. Tá na hora, né, já da gente ter o VAR em todas as etapas da competição, porque é onde a gente tá vendo um futebol de mais alto nível, é o título que todo mundo ali, todos os times querem conquistar, e a gente não consegue ter 100% de aproveitamento por conta de erros, né, de arbitragem que acontecem e tal, mas acho que isso acabou prejudicando, principalmente o Chelsea, né, que poderia ter saído ali com uma vitória. E, enfim, assim, eu acho que os outros jogos, a gente, por exemplo, teve Bayern e Roma, também um jogo insano, 2-2, eu acho que ninguém esperava, ainda mais na Alemanha. O que eu falei também do Barcelona, 5-0 no Benfica, não surpreende, né, foi uma goleada, assim, mas que a gente já imagina. E eu acho que um outro que me chamou muita atenção, além da goleada também do Lyon, né, que foi por 9-0 no Slavia Parada, foi a Ajax vencer o Paris também por 2-0 dentro de casa e tal. Acho que teve um bom aproveitamento. Mas enfim, assim, acho que a gente vai ver bons jogos. Teve alguns bons times que ficaram de fora dessa Champions. Acho que você também pode trazer um pouco mais disso. Mas eu tô com boas expectativas para essa temporada, para esse ano de Champions. Você falou, né, do Bayern empatando com a Roma, do Ajax vencendo o PSG, e que é uma pauta legal porque leva muito foco pro grupo C da Champions, né, que é basicamente o grupo mais equilibrado ali, querendo ou não surpreende. A gente tem o Bayern, que era muito favorito contra a Roma, que acabou sofrendo um empate, aí saiu só com um ponto, jogando dentro de casa, e o PSG, que também, a gente tá falando de um time que foi semifinalista de Champions 2 temporadas atrás, e que agora tomou um apavoro do Ajax, tá na lanterna do grupo, nesse momento não se classifica para as quartas de final, e aí é um grupo que justamente vem com muita força e que faz a gente pensar nos times que não foram, igual você falou. Tem o United da Jayce, que foi eliminado pelo próprio PSG durante os playoffs, tem o Wolfsburg e o Arsenal, que foram times que tiveram muito destaque na última temporada, o Wolves que foi segundo lugar na Champions League do ano passado, e que acabaram ficando de fora. Dá pra gente planejar se já vai fazer falta eles nessa temporada, pensando no cenário que a gente teve nessa primeira rodada, ou ainda tá meio cedo? Cara, com certeza, eu acho que vai fazer muita falta, até porque o Wolfsburg tem muita tradição. Acho que é um time que a gente não vê tão forte no masculino, mas no feminino é super importante. O próprio Arsenal, como você falou, tipo, a gente tem grandes nomes do futebol feminino lá. O United que se reforçou, né? A gente viu a Jayce saindo do Barcelona pra ir pra lá.
e não ver essas estrelas, né, tipo Miedema, Beth Mead e tal, estão jogando a Pop do Wolfsburg e tal, jogando, né, a Champions, acho que é muito triste, por um lado, assim. Então acho que vai pesar no sentido de qualidade e de resultado mesmo, de talvez a gente ver um Lyon e Barcelona chegando de novo, talvez ali o Chelsea tentando chegar mais próximo e tal. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas eu acho que não vai ter como fugir. Acho que vai ficar entre os dois favoritos que a gente citou. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 1. Teve o primeiro GP de Las Vegas e foi assim um tanto controverso. Teve pilotos que começaram a criticar desde quinta-feira e no final adoraram a corrida. Teve quem gostou da festa, mas não gostou da corrida. Acho que a gente pode falar um pouquinho da apresentação dos pilotos. Nossa, apresentação dos pilotos. Eu, como uma jovem de quando eu tinha 15 anos, isso me lembraria muito dos Jogos Vorazes. Então, os pilotos subindo ali, sendo elevados naquela grande caixa de refletores ali e acenando para um lugar que a gente, como público, não consegue ver. Eu, honestamente, aquilo me deu muita vontade de rir, principalmente imaginando uma pessoa como Max Verstappen no meio de um circo todo como esse. Um cara que gosta de ganhar, mas não necessariamente dos holofotes. Eu fiquei imaginando dois cenários muito diferentes, que seriam o Daniel Ricciardo em cima de um lugar daquele. Eu acho que o Daniel Ricciardo deve ser a pessoa que mais gosta de chamar atenção e de coisas espalhafatosas como Las Vegas. E o Max Verstappen, que odeia. Então, eu achei que, assim, beirou a breguice, mas beirou também um entretenimento muito genuíno pra mim. Não, eu tinha uma diversão toda vez que o Verstappen dava uma entrevista, eu queria ver, porque toda a entrevista que ele dava, ele conseguia o jeito de falar mal de Las Vegas, o que foi irônico, porque depois ele disse que gostou da corrida, foi divertida, mas é o que ele fala, ele gosta da corrida do domingo, ele não gosta do que obrigaram ele a fazer antes, como tirar foto com o Elvis Presley, vestir a jaqueta, subir no negócio pra dar tchau, que foi assim, breguíssimo. E agora, falando da quali, as Ferrari estavam com um ritmo muito bom de quali. Uma pena que o Sainz, acho que a gente tem que trazer esse ponto, teve o carro danificado por um erro da direção de prova, que não tapou os bueiros direitos. O carro dele quebrou, ele teve que pagar a punição, então, com isso. Uma punição bem controversa que teve uma reunião com o chefe de equipes para ver se ele conseguiria trocar essas peças para largar sem as punições. E apenas um chefe de equipe não concordou com isso, que foi o Toto Wolff. E ele criticou, falou que não, isso não ia acontecer e tomar punição. E foi irônico porque Carlos Sainz terminou na frente dos dois pilotos da Mercedes. Então, assim, foi muito gostoso de ver. Na corrida também teve a disputa pelo primeiro lugar, que fazia tempo que a gente não tinha 3 carros no mesmo segundo brigando pela corrida. Deu a lógica, obviamente, como todo o resto. Mas uma corrida muito boa. E também a gente tem que falar um pouquinho do acidente do Lando Norris na terceira volta. Eu acho que o acidente do Lando Norris ele perpassa pelo assunto que a gente acabou de falar do Carlos Sainz, que é essa falta de vigor que o corpo técnico da Fórmula 1 teve com o GP de Las Vegas. Eu acho que o foco virou muito show e pouco a pista. E quando o foco vira pouco a pista, isso significa que tem pouca segurança. Não chegou nem a ser um acidente do Carlos Sainz, né? Foi ali mais uma batida do que em si um acidente. Custou muito caro, acredito eu, em termos financeiros, e poderia ter custado muito caro em relação a uma mais punição do que ele já teria tomado. Já o acidente do Lando Norris foi um acidente muito forte. O Lando Norris demorou a responder. Para quem gosta de automobilismo sabe que o piloto demorar a responder é um sinal muito, muito ruim. Então acho que todo mundo ficou muito agoniado em esperar ali a resposta do Lando Norris, que passou por esse desnivelamento na pista e junto ao pneu, que não estava aquecido o suficiente, né, pela temperatura baixa de Las Vegas, acabou acontecendo esse acidente que tirou bons pontos da McLaren. Mas, no geral, eu acho que foi uma corrida boa de assistir, foi emocionante. O horário poderia ter sido outro, que eu acho que seria melhor ainda, porque 3 da manhã ali é meio complicado. Uma punição que eu quero falar a FIA demorou muito para dar punição para o Verstappen, mas a Red Bull estava recorrendo, então a demora foi por causa disso, porque eles têm o melhor advogado do grid, que consegue reverter quase tudo. Mas essa não tinha, o que esconder todo mundo sabia.
E o George Russell, que foi completamente sem noção, ele simplesmente falou, não, vou fazer a curva, vou deixar meu carro aqui. Quebrou o carro do Verstappen e ele fez o carro do Verstappen. Quando a sorte é boa, a fase é boa, nada atrapalha. Com o quebra do carro do Verstappen, o carro dele ficou mais rápido na pista. Isso ajudou ele a garantir a vitória. Porque quando a fase tá boa, tudo ajuda. Até quebrar o carro, ajuda o carro. Então, acho que são essas as minhas considerações. Você tem mais alguma, Vadili? Olha, eu acho que o único comentário que eu tenho, o último, é sobre o quão pouca atenção a gente está prestando a um detalhe que está acontecendo na Fórmula 1, que é a Red Bull está com 822 pontos no campeonato de construtores, enquanto o segundo lugar, que é a Mercedes, está com 392. Gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Brincadeira. Está com 800 pontos e a outra com 300. O Verstappen ganha o campeonato dos construtores sozinho. Se você pegar a pontuação dele, ele ganha o campeonato sozinho também. É isso. Essa é a minha última consideração. Cara, falando ainda em Fórmula 1 pra encerrar, que loucura isso. Meu coração aqui do carrinho vermelho só quer que acabe esse ano e que no ano que vem aconteça um milagre pra Red Bull sumir. De verdade, não aguento mais. Mas passando da Fórmula 1 pro futebol novamente, dessa vez a gente vai focar no futebol masculino, porque tivemos o quê? Um Brasil e Argentina cheio de polêmica, 1-0 da Argentina, onde o futebol ficou em segundo plano porque teve muita confusão, tanto antes do jogo quanto dentro de campo. Eu acho que eu nunca vi um jogo tão pegado desse jeito. O juiz dava todas as faltas para a Argentina. Não acho que o Brasil perdeu porque o juiz deu mais faltas ali para a Argentina, nem nada disso. Mas foi um jogo muito pouco jogado, onde a confusão ficou em primeiro plano. Então acho que o que aconteceu nas arquibancadas, o descaso da CBF em relação a toda a organização, não se vê de torcida mista em um Brasil e Argentina, nem na Libertadores, nem em lugar nenhum. A gente sabe muito disso. E assim, antes de chamar a Sophie para comentar isso, o Rio de Janeiro vive momentos de cenas lamentáveis. É inacreditável o que está acontecendo naquela cidade. Tá realmente um caos, Eu quero começar falando, gente, desculpa, eu sou muito fã de futebol, mas não é possível que em 200 milhões de habitantes do Brasil a gente não tenha laterais melhor que Carlos Augusto e Emerson. Tipo, desculpa, tem que ter. É impossível. O Carlos, ele não tira 3 fotos no Ano Novo em Copacabana. Ele não tira 3 fotos na rua no Ano Novo em Copacabana. Dito isso, o Brasil era um Brasil inacreditável, com vários jogadores com nomes, mas que não conseguem jogar em conjunto. Eu não gosto do Diniz na seleção brasileira, eu não gosto do Diniz no geral, mas na seleção brasileira principalmente. Ele não é um técnico com perfil para a seleção, a gente tá vendo o que ele tá fazendo com o time. Não adianta você dar 2 empregos para um técnico, porque ele vai focar mais em um, e é óbvio que ele focou mais no Fluminense esse ano, e ele não tá errado por isso, ele tinha que focar mais. Só que no momento que você dá 2 obrigações para ele, você não pode esperar que ele tenha glória nas 2, porque isso é impossível em qualquer lugar. O Brasil jogou muito mal, e agora falando um pouquinho da confusão pré-jogo, o que é bem irônico, porque a Argentina vaiou o hino de todos os países na Copa passada, e eles também vaiaram o hino do Brasil na final da Libertadores esse mês. Então, assim, bem controverso, eles ficaram pé da vida porque vaiamos o hino dele. Não que eu acho correto vaiar hino, mas eles também fizeram isso. E agora uma parte que é difícil falar, mas eu não vejo essa ligação hoje em dia que a Argentina tem com os torcedores igual o Brasil tem. Quando você vai ver jogadores do Brasil falando, a gente não vai entrar em campo até vocês pararem de bater na nossa torcida. Isso nunca vai acontecer. Os argentinos entraram na briga dos jogadores, a gente nunca vai ver os brasileiros defendendo a torcida desse jeito. E eu acho que, assim, as cenas são muito fortes, né? A gente viu o Dibu tentando tomar ali o cacetete do policial, todo mundo naquela movimentação geral. E eu concordo, eu acho que eu não consigo ver um jogador brasileiro puxando isso se fosse ao contrário. Claro que teria uma comoção, mas eu não sei se seria da mesma forma. Eu achei que não fosse ter jogo. Na hora que o Messi chamou todo mundo, eu falei, cara, não vai ter esse jogo de novo, né? Porque a gente lembra que o outro Brasil e Argentina também foi adiado, mas por outras questões, né? Que os argentinos não estavam regulares, enfim.
Mas eu acho que é muito triste a gente ver de novo isso acontecer, a gente sabendo, né, que esse jogo ia acontecer há muito tempo, a organização demorou para ser vendido todos os ingressos, as comunicações estavam complicadas e na hora da confusão também foi muito demorado até a polícia toda chegar, pessoas sendo esmagadas ali dentro do estádio, na torcida, gente pulando, sabe, para dentro do gramado porque não tinha mais, tinha uma parede e elas estavam sendo esmagadas. Então poderia de fato ter acontecido uma tragédia. O Messi não jogou nada nesse jogo. Eu acho que se eu fosse nesse jogo pra ver o Messi, eu teria ficado um pouco decepcionada, porque ele não entregou o que prometeu, porque ele estava machucado. E o Brasil não conseguiu aproveitar essa questão, né, que poderia ser um jogador a menos da Argentina. E quando, de fato, o Brasil ficou com um a menos por conta da expulsão, aí piorou a situação, né? Era muita falta, a gente não via um jogo bom dentro de campo. E eu acho que o Diniz não fica, porque vai acabar sendo uma pressão muito grande. Inclusive, quero trazer um debate, Sophie. Quem você teria chamado para essa vaga? Teria sido o Diniz? E se ele não continua, o que a gente faz? Porque assim, Edinaldo, faça alguma coisa. Eu confesso que eu teria gostado de ver mais o Abel do que o Diniz. Vou trazer essa polêmica para cá. Mas agora que a merda já foi feita, a gente precisa pensar no longo prazo. Então, assim, Ancelotti vai vir ou não? Assina o contrato ou não? Qual vai ser uma segunda opção para isso, sabe? Não dá mais para a seleção ficar com essa lacuna. Tipo, não temos um técnico oficial, o Diniz com essa incerteza. Também não acho que ele é o técnico perfeito, adoro o trabalho dele no Flu, mas para a seleção é outra coisa, outra realidade. Então, eu gostaria muito de ver um técnico estrangeiro, eu sei que é muito polêmico, mas eu não acho que a gente está desenvolvido bastante para ter um técnico a nível de ser campeão mundial atualmente no Brasil. Tanto que a gente vê os times que brigam lá por cima, a maioria quando está no auge são técnicos estrangeiros, são muito raros ver os que têm técnicos brasileiros que realmente têm uma constância, uma coisa, um exemplo é o Abel. Técnicos brasileiros são demitidos muito mais rápido. Óbvio que tem técnico em Portugal, na Itália, tem em todo lugar do mundo. Mas, assim, a CBF não pode, tipo assim, se humilhar também. Pelo amor de Deus, a gente é a seleção que todo mundo viu jogar, que todo mundo é apaixonado. A gente já tem o melhor jogador do mundo, da história, assim. Então, todo mundo quer treinar a seleção. Gente, todo mundo tem aquele desejo. Tipo, imagina jogar com a seleção brasileira, ser o técnico do Brasil. A CBF não tem que levar isso em consideração. Não é pra ficar esperando ninguém nem nada. Quer contratar? Paga a multa e tira ele. Guardiola, Tourinho, Ancelotti, eu contraria um desses. Eles querem treinar o Brasil também. É tudo questão. A CBF quer tanto pagar, quer tanto técnico bom, mas a questão é, pague o que o técnico bom quer. Mas eu acho que a gente tá dando passos para trás. A desorganização da CBF acontece no masculino, no feminino e em muitos âmbitos o interno acaba chegando no externo e, consequentemente, o futebol dentro de campo não tá dando resultado. Por mais que a gente tenha uma geração de grandes craques, parece que quando a bola tá rolando, falta muito. Então, né, fica aí nosso questionamento. Agora tem um tempo off de seleção, a temporada de clubes volta com tudo. Brasileirão também, chegando já na reta final. E vamos ver, né, o que vai dessa várzea que virou a seleção brasileira, porque ano que vem tem uma Olimpíada que a gente sabe que o masculino não se importa muito, mas o ciclo cada vez mais vai se afunilando. Então é bom que a gente veja essa reconstrução acontecendo. Agora, saindo dos campos para as quadras, vamos falar um pouquinho de um rumor que movimentou muito o mundo do vôlei agora, que é a Gabi Guimarães no Conegliano. Alguns portais internacionais, principalmente turcos, estavam dando essa notícia de que o Conegliano estaria tentando tirar a Gabi do Vakif. Rolava esse rumor que teria sido uma proposta milionária, o que pra gente, principalmente aqui no Brasil, é uma surpresa, né? A gente não vê muitos jogadores de vôlei sendo estipuladas nesse valor, então acho que foi uma grande surpresa pra gente ouvir isso também, mas não tanto uma grande surpresa sabendo que se trata da Gabi, que hoje é a principal jogadora, não só do Brasil, mas como da seleção e de grandes competições internacionais. Existem sites que já estão dando a saída da Gabi para o Conegliano ao fim da temporada 23-24 como certa. Esse valor de milhões ele não é tão surpreendente quando a gente vê que a Gabi ela tem já um ouro, uma prata e um bronze em Mundial de Clubes com o Vakif, 2 ligas de campeão em que uma ela foi MVP, tem 2 campeonatos turcos, 3 Copas da Turquia e 2 Supercopas turcas.
Então, eu vou chamar a Ana Lu aqui para comentar um pouquinho sobre isso com a gente. Pô, é uma situação muito doida, porque, tipo, a Gabi, a gente tá falando da maior ponteira da atualidade no vôlei mundial. E aí, essa saída dela não surpreende tanto, pensando em todo o cenário que tava rolando por trás no Vakif. Eu acho que a parte mais zoada disso tudo é o hate que ela tá levando da galera, que levou pra um lado completamente diferente, de não, ela falou que ela amava o clube, e ela era nossa capitã, e que não sei o quê, e que desrespeitoso ela assinar pré-contrato, sendo que a gente tá falando de negócios, querendo ou não, o esporte não é só paixão há muitos milhares de anos, e não tem como negar isso. Mas tem todo o lado positivo, como, por exemplo, ela sair do Vakif, ela vai pro Negriano, e ela vai reencontrar a Hack depois de tanto tempo, a duplinha de milhões que todo mundo no vôlei ama, ou às vezes não também, mas se não ama, aí a gente já não pode fazer mais nada sobre isso. Mas é muito legal ver as duas voltando a jogar junto depois da temporada que elas tiveram no próprio Vakif. E aí o Vakif vai se desmontando aos poucos, né, Badini? Não sei se você quer falar uma coisa sobre isso, mas primeiro perdeu a própria Hack, aí trouxe a Egonu, perdeu a Egonu, aí agora perde a Gabi. Será que a gente tá vendo um começo do fim do Vakif? Eu ia falar exatamente isso. Não são todas da mesma posição, mas rolou ali uma dança das cadeiras, né, entre Vakif Conegliano, com a Hack, com a Egonu e agora com a Gabi. Eu entendo completamente a decisão de sair do Vakif, mas não só a decisão de sair do Vakif, sim a decisão de ir para o campeonato italiano, que hoje é o mais forte do vôlei. Então, óbvio que ela tá ali jogando contra um Ekta Sibasi, que é o time da Poskovic, mas mesmo assim, é o campeonato mais forte do mundo hoje do vôlei. Então, eu acho que foi uma escolha que pode dar grandes frutos, tanto no sentido técnico, quanto no sentido dela de conhecer outras escolas de vôlei pelo mundo. Agora, voltando para o Brasil e voltando para o futebol feminino, vamos falar um pouquinho da final do Campeonato Mineiro. A gente teve Cruzeiro versus Atlético, que o Cruzeiro ganhou de 1-0 com o gol da Bianca Brasil. Esse jogo foi cheio de controvérsias e provocações. A gente teve o caso mais destacado desse jogo, que foi um erro de arbitragem em que o árbitro da partida, o Richard Michel Lara, ele tinha duas jogadoras com cartão amarelo, a Dai Rodrigues e a Catiele. Então, ele ia dar um cartão amarelo para a Dai, mas ele deu para a Catiele. Então, a Catiele já estava amarelada, ela deveria ter sido expulsa, ele não expulsou, e o cartão que deveria ser para a Dai, que também era para expulsar, não expulsou. Então, no final, na súmula, ele explicou o erro, que a Catiele estava muito perto, e por isso ele deu o cartão errado, mas mesmo assim, nada foi resolvido após o jogo, ficaram mesmo elas com a Dai com um cartão, a Catiele com um cartão também, sem nenhuma expulsão. Pô, como uma bela cruzeirense, só tenho a dizer que eu sou muito fã de Bianca Brasil. Fez o nome, tá na história já. Um gol no clássico, em final de campeonato, do jeito que foi. Histórica, uma jogadora também com muita representatividade. Acho bem legal também a gente colocar aqui na tela as imagens assim, dela entrando com a Bel, que é uma torcedora que saiu de São Paulo, só pra ir ver o jogo, pra estar perto da ídola. Que é a Bianca, e assim, eu acho que foi um bom jogo num contexto geral. Acho que faltava isso do campeonato mineiro, de se aproximar mais dos outros campeonatos, principalmente do paulista, que a gente sabe a força que tem. E eu acho que esse ano, com o reforço que o Cruzeiro teve, tanto na questão técnica quanto de contratação de jogadoras, afunilou bastante e conseguiu mostrar bons resultados. Eu acho que o Cruzeiro foi campeão porque mereceu. A campanha toda foi irretocável, assim, jogou bastante. Então, tô bem animada para ver esses próximos passos do clube, mas os erros de arbitragem não dá para acontecer. No primeiro tempo, teve um erro a favor, digamos assim, do Cruzeiro, porque era para ter sido pênalti pro Atlético e não foi marcado. Mas no segundo teve esses erros inacreditáveis em relação a cartão, sabe? A gente tá falando de final de campeonato, citei isso quando a gente tava falando da Champions, e não dá pra ficar se repetindo, né? Então, eu acho que tá na hora de, tipo, a gente ter a questão do VAR mais instaurada, mas não só isso. O entendimento, né, como de um jogo de futebol, de ser uma final de responsabilidade e como cada uma das ações ali vai impactar, né, no resultado final, conta muito. Então a gente precisa estar mais ligada nisso. Eu acho que, entrando nessa questão da arbitragem, é um reflexo perfeito do amadorismo que é o futebol feminino brasileiro, assim, em todos os aspectos possíveis.
igual você bem falou, a gente tá falando de uma final de um dos, vamos colocar, 4 maiores estaduais do país, que tinha um árbitro claramente despreparado, seja por questões técnicas, por questão de nervosismo psicológico. É fato que ele errou muito. A gente tá falando de um cara que deu um amarelo que ele tentou falar que foi pra outra pessoa, pra tentar justificar um erro, criou um novo erro, virou um bolo maior. No final, tinham 2 possíveis expulsões, nenhuma aconteceu. Então, é um cenário muito absurdo que, de novo, a gente tá falando de uma final de campeonato estadual, de um estadual muito grande no Brasil. Que tem 2 equipes que são potências no cenário nacional, que são o Atlético e o Cruzeiro. Então, é de um amadorismo tão gigantesco e é tão lamentável e triste ver a falta de seriedade que o futebol feminino é tratado ainda, que, enfim, acho que é um problema muito grande, que esse jogo só ressalta mais uma vez o grande BO que ele é. E agora a gente vai falar de provocação. Tem clássico, vai ter provocação, não tem outro jeito. E a gente vai falar de 2 provocações que as cruzeirenses fizeram em cima do rival, que é o Atlético. A primeira é a Bianca Brasil, que ela simplesmente fez igual o Machado no masculino, começou a jogar milho em campo e imitou uma galinha, que é a situação assim, que dói muito para os atleticanos, eles tendem demais, ela foi lá e fez. E a outra foi a Vitória Calhau no Twitter, ela postou a foto com o troféu e escreveu: campeã mineira, agora do lado certo. Então, assim, já gerou muito burburinho nas redes sociais. Eu acho que até pra gente encerrar esse tópico, assim, é muito legal a gente ver provocação no futebol feminino. Gente, eu sou a favor, tá faltando que a gente tenha mais isso. Eu acho que em São Paulo a gente tem um pouco mais, mas falta, sabe, das jogadoras encarnarem ali, tipo, pô, tô vestindo a camisa do time e é isso aí, tem um rival principal, vou falar mesmo, fui campeã. Quando acontecer do outro lado, tem que rolar também, mas é isso. Provocação saudável, tá tudo bem, nada mais aconteceu depois disso. Então, é assim que tem que ser. Depois, quando passa disso, precisa de um limite. Mas desde que seja dessa forma, eu acho que cria mais identificação com a torcida e isso só tende a melhorar esse crescimento do futebol feminino com a torcida. E falando ainda sobre isso, eu acho que a gente teve um outro clássico que também representa um pouco disso que a gente acabou de falar, né? De provocação, de ser clássico e de representar grandes torcidas. Porque tivemos na final do Carioca feminino, Flamengo e Botafogo, e da mesma forma que teve provocação da Bianca e da Calhau no Mineiro, a Duda, meio-campista do Flamengo, depois da vitória por 2-1, foi lá e falou assim: tá tudo normal no Rio de Janeiro. Então, pela primeira vez ali, o Campeonato Carioca teve uma premiação, foi R$25 mil. É importante a gente ver esse crescimento começar de algum lugar que seja, mesmo que seja, né, uma quantia pequena, já é algo, e é isso que eu falei, sabe, a identificação com as jogadoras é necessária, então a gente vê se tudo normal no Rio, vê as jogadoras falando que não tem nada igual representar o Flamengo, que seja, sabe, eu acho que é uma forma sensacional dessa aproximação, mas além disso também, eu quero até transmitir um vídeo pra gente comentar sobre, que é a fala da Jucinara, porque ela fez algumas críticas importantes depois do título do Flamengo. Vou transmitir aqui. No início do segundo tempo, a árbitra acabou causando um pouco. Ao meu ver, dentro de campo não foi pênalti. Eu não sei a visão de vocês. Nosso ver também. Pênalti fantasma. Deles também. Pênalti fantasma. Tá dizendo que foi um pênalti fantasma. E isso muitas vezes pode acabar estragando o jogo, acabando todo o nosso trabalho. Pode mudar também o jogo, né, que é o que pode acontecer. O futebol feminino ele vem numa crescente, então a gente espera que a arbitragem ela também venha numa crescente, que a Federação Carioca venha numa crescente com a gente. Por favor, Federação, vamos dar um troféuzinho melhor também, mais bonitinho pra gente. A gente merece, o futebol feminino merece, fica mais bonito também. E eu vou falar de novo, a Marina já sabe, ganhar com o Flamengo é diferente, a gente pode rodar o mundo aí, pode rodar onde for. É muito mais gostoso ser Flamengo, muito mais gostoso ganhar título com o Flamengo. E eu tô muito feliz, a gente perdeu no passado, mas agora é alegria, voltamos a sorrir de novo. O Carioca voltou a ser nosso e que seja assim agora, daqui pra frente. E só pra já puxar aqui antes das meninas comentarem, pra quem não viu, o troféu é esse daqui, que numa foto de equipe, né, olha só como é que o troféu tá tão, né, representado ali na imagem. Quase não dá pra ver, né, pelo amor de Deus, Federação. Vamos ajustar isso daqui. E eu acho, assim, importantíssima a fala da Jucinara. O que vocês têm a dizer? Eu acho que sobre a arbitragem a gente já comentou tudo que tinha para comentar. Essa falta de rigor técnico da arbitragem
não só no futebol feminino, assim, mais no futebol feminino, mas no futebol feminino isso também tem acontecido. Esse fato ele é muito aberto, ele é muito evidente. Mas sobre o troféu, vamos lá, né? Tipo, é exatamente o que você falou, numa foto de equipe o troféu não aparece. Então a gente tá premiando o quê? A gente tá premiando quem? A gente tá premiando R$25 mil, que também já é um passo, mas ainda é um passo muito pequeno. A gente tá fazendo o quê? Interclasse? A gente tá fazendo intercolegial? A gente tá fazendo, sabe? Então não dá pra ter um troféu daquele tamanho, porque o que acompanha com um troféu daquele tamanho é uma medalha de participação, e isso não é coisa de campeonato estadual de futebol feminino. E eu acho que só pra fechar, tem um lance também que a desculpa é sempre, não tem grana, não tem investimento, não tem público. A gente tava falando de futebol feminino depois de recordes históricos em 2 Copas do Mundo, em premiações históricas em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em diversos outros cenários que ainda estão dentro do Brasil. Então, assim, igual eu falei do Mineiro, a gente tá falando de uma das 4 principais competições do Brasil. A gente tem, vamos lá, Paulista, Gaúcho, Mineiro e Carioca como linha de frente. Se nessas 4 a casa não estiver organizada, não tem como a gente cobrar pros outros. E assim, 25 mil num Carioca, que tem Flamengo, que tem Botafogo, que tem Fluminense, que tá crescendo pra caramba agora vindo pra elite, que tem Vasco, são times grandes, são times que têm base. Por mais que não tenham um investimento ideal, ainda tem muito mais do que outros. Então, assim, alguma coisa está sendo feito muito errada, seja por desinteresse ou por qualquer outra questão. Bom, dando sequência, então, vamos agora para uma parte que é um pouquinho mais arriscada, que a gente tem que dar nossa cara a tapa. Vamos dar os nossos palpites dos estaduais que estão faltando. A gente teve o Corinthians contra o São Paulo, o primeiro jogo que o São Paulo foi mandante, acabaram saindo na frente ali. O Corinthians abriu o placar com a Vicky Albuquerque, depois o São Paulo veio e virou com gols da Ariel e da Aline, se eu não me engano. Posso estar errado, posso estar maluca, mas é isso mesmo, obrigada produção. Com gols delas. E aí a gente tem o Gaúcho, que tem mais um clássico, Internacional e Grêmio. O primeiro jogo acontece enquanto a gente está fazendo essa gravação, então a gente ainda não tem exatamente qual vai ser o placar, mas eu quero saber de vocês, meninas, qual vai ser o resultado desses 2 estaduais. Eu vou já botando o meu na reta. Eu não tenho a menor dúvida que meu Coringão vai ser gigantesco mais uma vez e vai doutrinar o São Paulo. Vamos amassar lá na arena. E no Sul, eu acho que vai dar Internacional. Tenho um carinho ali especial, levaram muito da gente no Brasileirão ano passado, então elas merecem esse título para tentar compensar. Eu tô junta com você na questão das gurias, mas eu acho que o Inter, sei lá, eu acho que tem mais chance de chegar, tem vindo com uma base muito forte, então vou de Inter campeão. Mas em São Paulo, não. Paulistão, acho que já deu. O Corinthians ganhou demais. E eu sei, o time tá muito forte. É o time de referência no Brasil. Um dos melhores times de futebol feminino do mundo. E justamente por isso, tá na hora de dar uma rodada. São Paulo, tô torcendo pras meninas. Eu acho que vai ser um jogo bom. Eu acho que dentro de casa, né? Mas não jogando dentro de casa exatamente, porque foi na Vila. Elas já conseguiram um ótimo resultado de ganhar de 2-1. Então, acho que elas vão conseguir administrar e ficar com esse título do Paulistão de 2023. Olha, no Paulistão, eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma mudada no cenário. Mas, mesmo querendo, ainda acho que o Corinthians vai sair na frente e levar mais esse no ano. No Gaúcho, acho que, mesmo com a desconstrução que o Inter teve, né, depois da última temporada, ainda acho que o Inter está mais pronto para ganhar esse campeonato do que o Grêmio. Eu vou na União, ponho cruzado, eu vou com São Paulo Internacional, porque eu sou cruzeirense aí, e o Flamengo, que são os 4, então a gente combina e os 4 ganham os estaduais, todo mundo sai feliz. Eu amei, será quem vai acertar? Só a Ana Lu ali. Mas... se Deus quiser, sou eu. Não, tamo junto aqui, então... Mano, se o Grêmio ganhar, o que vai ser uma chulapada na nossa cara vai ser um absurdo. Cara, eu só quero ver um bom jogo. No Rio Grande do Sul tá tudo bem. Eu quero ganhar o palpite. É isso, agora a gente vai pro último quadro que a gente tem aqui no Elas no Jogo, que é o nosso React. E dessa vez a gente tem um lance, assim, bizarro, que vem chamando atenção nesses últimos dias, que é o Besiktas, que anotou um gol
muito esquisito, muito suspeito contra o Fenerbahçe no campeonato turco feminino, e que a juíza, assim, ela amarelou uma jogadora, deu um gol ali num lance nada a ver, e o Fener acabou ganhando a partida por 3-2, mas eu vou mostrar o lance, cara. E aí eu até falei com as meninas, vamos segurar esse vídeo aqui pra gente assistir com calma durante o Elas no Jogo, porque beira o inacreditável. Evet, bu arada çok enteresan top ağlarına gitti. Bir anda kimse ne olduğunu anlamadan yerden vuruşta maçın hakemine itirazlar, top ağlarına gidiyor. 3-2 oldu skor. Inacreditável, gente. Olha isso. Cara, o que pra mim esse lance tem uma cara de final do Interclasse, oitava B contra oitava C, é um absurdo. E o pessoal do terceiro lapitando, tipo, tá nem aí mais? Ah, o que vocês fizerem tá bom? É isso, é a essência desse jogo. Cara, olha essa não cabeçada consigo. na bola, na mão da goleira, sabe? Tipo, é inacreditável. Moleque, quem fala que o crime não compensa vai ter que sair na mão comigo agora, filho. Não. Cara, dique vigarista. Porque, tipo assim, ó, eu entendo o atleta tentar, sabe? Eu entendo o atleta tentar ganhar a vantagem. Mas a juíza olhar e falar, é isso, e dar o amarelo pra menina que reclamou, acabou o mundo, filho. Acabou, pode parar. O mais gostoso, ela mete a cabeçadinha, ela dá o toque e abre o braço, como se não fosse nada, tipo, onde estou, o que está acontecendo? Cara, muito bom. Eu sou muito Gente, fã, na moral. o crime compensa muito. Ele compensa demais. É isso, tipo... Pô, tipo, a juíza... Beleza, você como jogador, você quer sair na frente, tá tudo bem. Mas o juiz permitir, aí é foda. E eu acho que depois desse lance, a gente só consegue... O título desse vídeo não tem como ser diferente. A confusão da arbitragem no esporte, cara, na moral. Quantas vezes a gente falou disso hoje? Eu acho que no final só cabe pra gente aquela reflexão maravilhosa da Ana Maria Braga, que é todo dia sai de casa de manhã um esperto e um otário, e geralmente eles se encontram no meio do caminho. Cara, é isso. É isso. Mano, tem que começar, eu vou dar uma sugestão. Teve uma corrida em Interlagos, eu acho que foi da Copa Truck, que uma mulher entrou de carro, ela conseguiu por algum motivo entrar na pista de carro e tava tendo corrida, e ela tava na pista. Eu acho que tem que começar a fazer isso com a arbitragem. Tá rolando o jogo? Tu pega alguém na rua e fala, agora tu é árbitro, vamos ver o que vai dar. E pronto, é isso. É isso, me tirou do eixo, me fez perder a compostura, mas muito obrigada a todos que nos acompanharam em mais um Elas no Jogo, e semana que vem a gente tá de volta. Curta, se inscreve, comente, compartilha e deixa aqui palpites, sugestões pro próximo vídeo. Gente, valeu, um beijo, até mais. Segue Tá, aí. gente, até a próxima. Tchau.